Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento. Eu sou a Rafa e hoje a gente vai falar sobre o Perplexity, né, que atingiu 100 milhões de buscas mensais. Isso é um número impressionante, está revolucionando a forma como a gente busca, né? E aí será que a gente está vendo uma nova revolução? Será que a gente está vivendo uma era pós-Google? Então hoje é um dia da gente sentar e conversar sobre o que é o Perplexity, o que ele muda nas nossas vidas, e principalmente para o desenvolvedor web, né? E para isso estou aqui com meus companheiros de bancada, Fernandinha e Igor. Olá, boa tarde, Fernandinha. E aí, galera? Pois é, esse tópico é muito interessante, adoro falar, né, como sempre, como tudo relacionado com IA. E vamos embora falar sobre esse assunto aí que me intriga, de como que vai ser os novos mecanismos de busca, né, que a gente vai ter. E a era pós-Google, será que é isso mesmo? Bora lá. Para quem não sabe, o Perplexity, né, o Perplexity AI não é um modelo como um GPT, um Claude, ele é quase que um agente de busca, né? Então você consegue mandar uma pergunta para ele e ele vai fazer uma pesquisa na internet, como se tivesse um Google ali por trás, e vai utilizar algum modelo. Você pode escolher GPT, Claude, tem várias opções. Tem alguns modelos prós, tem modelos gratuitos. E aí ele vai juntar a pesquisa, vai juntar a resposta da LLM com o contexto da pesquisa e vai te dar uma resposta, né? E isso a gente conhece como RAG, né? Ou seja, o Perplexity é nada mais, nada menos do que uma RAG, um Retrieval Augmented Generation. Não, e pegando um pouco do que você está comentando, Rafa, é interessante trazer que com esse novo conceito, está mudando a forma de que hoje a internet está funcionando. Então, basicamente, até um tempo atrás, as pessoas abriam o Google, digitavam o site do Google e faziam a sua busca. O Google iria retornar os sites mais bem ranqueados ali, bem mais estruturados. Então, exigia algumas técnicas para que o site ele pudesse chegar nas primeiras páginas e que pudesse estar ali, né, a poucos cliques do usuário. E com o cenário da IA, esse cenário vem mudando, porque acaba que o usuário ele está conversando com a IA e fazendo essa busca. Então seria isso menos tráfego para os sites, menos contato que os usuários vão ter ali com o site em si do que tá buscando no Google tradicionalmente. Ou seja, antes era uma preocupação com que minha página estivesse melhor ranqueada, né? E aí tem toda, né, uma lógica por trás aí, coisas que você precisa se preocupar para tornar sua página melhor ranqueada no Google. Mas agora a gente vê essa mudança que passa a ser contextual, né? Então agora você depende muito mais do conteúdo e como esse conteúdo está posicionado dentro da página, para você poder, por exemplo, ser considerado relevante pelo Perplexity. Então, assim, muda muito, né? Exatamente, né, Rafa? Assim, se antes, né, os sites estavam preocupados muito mais com SEO, né, com Search Engine Optimization, né, com a otimização dessa engine de busca, agora parece que é uma outra coisa, né? Eles talvez vão passar a se preocupar mais com o SXO, né, o Search Experience Optimization, né, da otimização da experiência da busca, né? E eu acho que é isso que a Perplexity vem para mudar um pouco em relação ao paradigma. Mas antes disso, eu queria só dar um passo atrás, só te falar um pouquinho mais sobre a Perplexity, porque é um tema que a gente nunca falou aqui no Entre Chaves, né? Acho que a gente nunca falou de forma um pouco mais intencional, né, sobre a Perplexity. E eu acho que tem umas coisas legais de falar sobre essa ferramenta, né? Basicamente que ela foi lançada aí em 2022, em agosto de 2022, se eu não me engano. E é uma ferramenta que foi criada já com esse propósito de permitir os usuários a interagir com esses modelos diferentes, igual você falou, Rafa, num formato de mecanismo de busca, né? Então, respondendo baseado no conteúdo da web, mas sempre citando a fonte, fazendo esses resumos que você falou. E aí a decisão deles criarem um navegador, que eles tornaram um navegador gratuito, justamente para integrar mais a IA na experiência de navegação de forma um pouco mais profunda, né? Ou seja, deles conseguirem traquear muito mais os hábitos dos usuários, entender mais o usuário para conseguir que a IA estivesse mais profundamente envolvida no hábito do usuário.
E eu acho legal também uma outra coisa, só em relação à Perplexity como ferramenta, é que o tagline, né, o que eles falam lá no site deles, quando você entra no sobre da Perplexity, é que eles falam que a Perplexity é uma ferramenta e é uma linha direta, um conhecimento comprimido, citado e claro, né? Então, eu acho interessante que da primeira vez que eu vi a Perplexity, né, que eu comecei inclusive a fazer algumas buscas, eu fiquei assim, mas qual que é a diferença desse negócio aqui para o ChatGPT? E eu acho que o que eles realmente se pregam como diferentes é que, além deles você conseguir usar diferentes modelos, né, de provedores diferentes, é que eles realmente se conectam mais numa busca factual das coisas, de buscas detalhadas do que você precisa fazer. Diferente do ChatGPT, que você tem uma conversa em diálogo mais aberto, né, que você pode, enfim, perguntar sobre qualquer coisa e ele vai te responder. E aqui é mais, a Perplexity ela se preocupa mais em buscas mais detalhadas e factuais. E realmente garantir que eles estão, né, enfim, falando a coisa certa para o que você precisa ouvir, né, na sua pesquisa mais detalhada. Então, achei interessante aí, em relação ao que eles se colocam, né, no mercado, em relação a como eles são como ferramenta, né? E como modelo, né, de empresa, veio num momento, assim, tá utilizando da IA, tá com hype, né, na parte de IA, mas também vem num outro cenário, onde tem, discussões sobre empresas que possuem um monopólio. Tem se discutido muito a questão do Google ter, o Chrome tá em 90%, do mercado, então trazer um novo concorrente, né, trazer uma nova abordagem, pra não só, né, de utilizar da tecnologia, utilizar da IA, mas, focar nesse aspecto em que disponibilizar mais opções para os usuários, para as pessoas, né. Sobre esse ponto que você falou do Perplexity, ele focar muito mais, na qualidade da fonte, né, acho que você usou outras palavras, mas isso, se dá pelo fato de que ele tem os próprios índices, né, as páginas indexadas, mas ele tem um subconjunto, né, ele não, por exemplo, não abrange tudo, o todo como, por exemplo, o Google faz. Então ele tem um subconjunto de fontes que ele consideram mais relevantes, mais confiáveis, e aí tem uma série de fatores de boas práticas que você pode colocar para você ser bem visto pelo Perplexity, por assim dizer. Por exemplo, se garantir que você está colocando fontes do seu conteúdo, você está colocando, por exemplo, autores, figuras de autoridade, você ter frases autocontidas. Então, e tem outras aqui que a gente pode falar com mais calma, mas aí tudo isso enfatiza, né, essa questão de ser mais confiável do que, por exemplo, as buscas do GPT. Isso é bem legal mesmo. E disso que o Igor falou, também queria comentar um negócio, porque, de fato, né, assim, eu fiquei pensando como que o Chrome hoje, como que o Google, né, na verdade, tem toda a hegemonia. Porque, de fato, né, assim, o Google, ele, além de ter todos os seus produtos que todo mundo usa hoje, eles também têm o Android, né, e eles conseguem, no final das contas, transformar o Chrome no navegador padrão desses tantos de coisas que eles têm, né, desses tantos de produtos do próprio Android, né, o que faz com que o Google de saída, né, se torne um navegador muito popular. A própria justiça americana eles, né, deram aí uma mensagem pro Google para ele reduzir essa hegemonia, e uma das formas seria vendendo o Chrome. E a Perplexity, né, esperta, que já está, né, nesse mercado de mecanismos de busca, né, queria comprar. E aí, isso que eu acho uma outra coisa muito curiosa sobre a história da Perplexity, é que eles tentaram comprar o Chrome por 34,5 bilhões, sendo que eles eram avaliados em 18 bilhões, ou seja, a Perplexity avaliada em 18 bilhões tentou comprar o Chrome por 34 bilhões. Né, assim, é uma coisa muito louca, muito ousada, mas que claramente, né, mostra aí a vontade ou, né, o rumo que a Perplexity quer tomar, né, nessa briga mesmo por essa hegemonia como navegador agêntico, né, e achei isso bem interessante. E eu estava olhando e até, meio que puxando essa parte que você comentou sobre, né, sobre a missão deles em trazer essas buscas, em ter mais qualidade nas buscas em si. Um dos pontos que eles colocaram ali nesse meio que acordo ali que
que está rolando sobre a questão do Google é que é, de fato, continuar mantendo o Chrome como open source. Então, não é algo que impactaria diretamente a comunidade, digamos, a princípio. E a missão deles, eu acho que vai muito de acordo em poder continuar ajudando as pessoas e não privar, dar um passo atrás do que a gente fala de busca, de navegação e de acesso ao conhecimento, né? Acesso à informação em si. Porque hoje, até então, todo mundo fala, pô, internet pensou em procurar algo, pesquisar algo, é sempre o Google, né? É um dos mais famosos aí, digamos. E vocês veem o Perplexity substituindo esse? Acredito que ainda tem alguns entraves, né? Por exemplo, o Perplexity Pro é pago. Mas eles lançaram, né? Eles lançaram uma versão gratuita, né? Existe, mas ela tem algumas limitações, acho que até de modelo que você pode usar. E hoje a gente vê, por exemplo, a própria busca da Google com algumas ferramentas de IA embutidas, né, dentro da pesquisa. Tem o AI Mode lá, o Edge, eu uso o navegador Edge, ele tem meio que um copilot ali que você consegue abrir e conversar com o site. Então, vocês veem o Perplexity assumindo essa... Ainda é meio cedo, mas trazendo e olhando o mercado de uma outra visão, eu veria que assim, pô, hoje as marcas, eles já estão trabalhando em outro tipo de canal com o consumidor, com o usuário. Então nós temos hoje marcas que estão focado em TikTok, em Instagram, porque viu a necessidade, viu um comportamento dos usuários em estar pesquisando em redes sociais, em outros meios, que não é o Google, que não é aquilo que a gente conhecia tradicionalmente. E agora com a IA, é algo que assim, é mais uma forma, e as marcas que já se anteciparem, já trazer esse tipo de estrutura para dentro do business, né, vai estar à frente de muitos outros dos seus concorrentes. E isso faz com que vai crescendo e tendo novos experimentos. Hoje a gente tem compras dentro do TikTok, assim, até quanto tempo atrás a gente não via esse tipo de solução, no sentido assim, pô, eu vou entrar na rede social e comprar algo, até então não era algo viável. Agora é com IA. É quase como se o Perplex estivesse indo na contramão do que está acontecendo, né? Porque a gente está vendo as pessoas cada vez menos usando umas ferramentas confiáveis, né? De busca, de sites, digamos, de autoridade, para poder pesquisar em TikTok, pesquisar no X. Enfim, será que o Instagram melhora a busca deles, finalmente, tendo em vista isso? Não sei, né? Essa opinião, né? Assim, eu também tenho minhas dúvidas, a não ser que a Perplexity realmente ganhe essa briga e consiga comprar o Chrome. Eu fico um pouco cética de que, caso isso não aconteça, eles conseguirão assumir uma hegemonia que o Google tem, né? Porque, assim, eu estava, né, vendo essas pesquisas aí, e parece que 90% por ali, né, cerca de 90% das buscas ainda são feitas em ferramentas tradicionais, usando o próprio Google, por exemplo. E aí, assim, o restante fica aí dividido, né, com LLMs e tal. E o que você falou, Igor, de fato, assim, eu, por exemplo, pensando na minha experiência como usuária, eu faço muitas pesquisas hoje usando o ChatGPT principalmente, tá? Assim, porque o ChatGPT eu gosto muito dele, por ele ter esse negócio do diálogo aberto, eu gosto muito do jeito que ele me apresenta coisas. Eu gosto, inclusive, que ele, às vezes, quando eu preciso fazer uma pesquisa mais factual, que seja, né, mais confiável, eu peço para ele me indicar as fontes. E às vezes eu leio, ou então eu pego essas fontes, jogo no notebook LM, peço para fazer um mapa mental, essas coisas eu faço para fazer pesquisas, né? Mas quando eu quero pesquisar coisas, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu vou tirar férias semana que vem, vou fazer uma viagem, queria saber a opinião da galera sobre as praias da Lagoas. Eu olhei no TikTok. De fato, assim, eu olhei, assim, e eu faço com frequência, tá? Tô falando um exemplo só que isso aconteceu essa semana, então é o exemplo mais fresco na minha cabeça, eu faço com frequência. Olhei no TikTok para olhar quais são as praias melhores para eu ir em Alagoas, entendeu? Eu olhei no ChatGPT também? Olhei. Mas eu não consigo confiar nas coisas que o ChatGPT me manda, porque eu sempre acho que ele tá me mandando, ele não considera muito o meu perfil de usuário às vezes, ou eu acho que ele não segmenta tão bem para mim o que eu tô pedindo, sabe? E não sei, aí o TikTok eu acabo fazendo uma pesquisa um pouco mais manual, mas que costuma me dar bons resultados. Ou o próprio Google eu uso um pouco menos. O que eu uso muito o Google? Para coisas muito simples, tipo assim, por exemplo, horário de funcionamento de um lugar.
eu ainda uso o Google. Tipo assim, quero saber se o lugar tá aberto. Eu uso o Google. Assim, são coisas muito simples. Eu não sei dizer. Fiquei pensando nisso hoje, estudando para esse episódio. Tipo assim, quais são os meus triggers para usar ou ChatGPT, ou TikTok, ou Google? E eu realmente não sei ainda. Mas o fato é que eu tenho algumas coisas clusterizadas na minha cabeça aqui que me fazem usar essas certas ferramentas, sabe? E assim, acho que a Perplexity né, ser hegemônica, né, tomar a frente em relação a esses mecanismos de busca, acho difícil, a não ser que ela realmente compre o Google. Apesar de que eu fui vendo alguns vídeos sobre a forma agêntica que eles estão evoluindo, o próprio navegador deles, né, que chama Comet, eles estão evoluindo para uma forma agêntica que pareceu interessante. Eles me falaram, né, eu vi um vídeo, eu não testei com exaustão, né, isso, mas eles falaram assim, por exemplo, benchmarks de empresas, que foi um negócio que eu também fiz recentemente, queria fazer uns benchmarks de empresas. Eu entrei no site de cada uma, fui usando o ChatGPT, mas sempre entrando nos sites. A Perplexity se coloca nesse lugar de ser um agente que consegue fazer essa consolidação, entrar nos sites, mostrar, não sei, de forma mais agêntica, sabe? Entrar no site, interagir com ele de fato, sabe? De forma mais agêntica. Pode ser que, para um caso de uso como o meu, funcione, mas ainda sou um pouco cética. E pegando isso, acho que aí fica um questionamento, né, da questão do desenvolvimento. Nós aqui, desenvolvedores, arquitetos, como trabalhar no site, como trabalhar na experiência para que entregar esse resultado para o usuário através das buscas, seja na busca convencional, na busca LLM, até mesmo na questão ali de suas redes sociais, mas também fazer com que ele tenha uma experiência que eu consigo manter, garantir que ele fique no meu site, que ele chegue ao meu site e que esteja comportando da maneira esperada, né? Você quer dizer que ele precisa ser AI friendly e continuar sendo user friendly, né? Exatamente. Porque é algo que, assim, nesse modelo, igual a própria Fernandinha comentou, a gente ainda vai ter um cenário por um bom tempo trabalhando nessas duas vertentes, né, nessas duas áreas. É curioso que a gente vê alguns blogs meio que já transformados, né, para isso. Você sempre vê aquele summary no topo, meio que com pontos chaves ali sobre o conteúdo. Eu acho que isso já vai um pouco nessa linha, né, de ter esse conteúdo alinhado com o que a IA, essa questão autocontida que eu falei, e também ter o conteúdo para o usuário ali. É, isso mesmo. Eu fiquei pensando, né, assim, o Google Lighthouse, né, é uma ferramenta do Google aí de análise de performance, de SEO de sites, sempre foi bastante importante, né, assim, justamente pelo mecanismo para esse site ser mais bem ranqueado dentro dos mecanismos de busca do Google, né? E esses indicadores do Google Lighthouse são basicamente performance, acessibilidade, boas práticas, SEO. Né, são os 4 mais importantes indicadores aí do Lighthouse. E aí, assim, os sites, um bom site que queria ser bem indexado no mecanismo de busca do Google, ficava olhando, né, esses indicadores e falando, nossa, meu SEO tá baixo, minha acessibilidade tá ruim, minha performance tá ruim, preciso melhorar. E a própria ferramenta do Lighthouse, ela dá, enfim, né, alguns insights para você melhorar, enfim. Os desenvolvedores, eles que fazem, né, sites e produtos que ficam indexados no Google, precisam se preocupar. E aí eu fiquei pensando, né, realmente, se o jeito de pesquisar mudar, aí independente se vai vir com a Perplexity, se vai vir com o próprio Google, melhorando, né, enfim, transformando seus mecanismos de busca, o que o desenvolvedor precisa se preocupar também vai ter que mudar, né, igual vocês estavam começando a falar aí. Mas talvez eu vou ter que ter, como a Rafa começou a falar aí, um site mais bem com posicionamentos melhores ou com APIs que consigam responder melhor a agentes. Aí volta naquela discussão, até que a gente já gravou um Entre Chaves aqui, sobre a experiência do agente, né? Que ao invés de pensar só na experiência do usuário, quando eu estou desenvolvendo um site, eu vou ter que pensar na experiência do agente que interage com o meu site. Essas coisas são muito doidas mesmo, e são coisas que o desenvolvedor que hoje desenvolve sites tem que pensar, né? Não só em otimizar mecanismos, engines de busca, mas otimizar a experiência de busca no geral, que talvez vai vir com outras capacidades sendo adicionadas, né, para serem pensadas no desenvolvimento de um site. Então no final das contas, né, assim, o que eu acho que a experiência da busca, né, o SXO aí que a gente falou no início, ele é mais sobre
aquele site se tornar, né, a fonte preferida que a IA vai mostrar, né, do que simplesmente só aparecer no topo de uma página de pesquisa, né? No final das contas, eu acho que é isso que a experiência da busca está trazendo de mudança. E aí, eu volto a conectar num negócio, né, que aconteceu, inclusive, recentemente também, o ChatGPT passar a habilitar compras através do ChatGPT, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né, com a experiência do agente, com a experiência da busca, com essas interações entre LLMs e sites. Né, o ChatGPT liberando, né, ele liberou semana passada, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, essa possibilidade de comprar coisas através do ChatGPT, o que faz com que as ferramentas também tenham que repensar os seus modelos de interação com o usuário, né? Assim, aqui eu acho até que eu cheguei a mencionar isso num dos episódios anteriores que a gente gravou, porque assim, como que uma Amazon ganha dinheiro, por exemplo, né? Não só com o que o usuário compra, mas com que o usuário navega na página dela e fica vendo assim, além de eu comprar uma lâmpada aqui que eu quero comprar, eu vou comprar mais 2 interruptores e uma tomada, né? E assim ela vai ganhando mais dinheiro, né? Então, assim, a partir do momento que a compra sai do site e vai para LLM, né, para essas ferramentas como a Perplexity, como o ChatGPT, isso muda o jeito que a ferramenta passa a interagir com o usuário também, né? E essas ferramentas vão ter, esses sites, né, vão ter que reformular tudo. E eu acho que isso tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Com a experiência de busca. E uma outra coisa interessante que eu li sobre a Perplexity e o Google, né, antes da gente passar para o próximo tema aqui, a Perplexity falava que acho que foi até o CEO da Perplexity que deu uma entrevista falando que o próprio Google não tinha tanto incentivo de mudar o seu mecanismo de busca para ser alguma coisa mais agêntica como a Perplexity tá pretendendo ser. Porque justamente uma das formas de monetizar o Google é via anúncio que o usuário vê, né, na hora que ele está acessando a sua página de busca. Então, que isso acabava se configurando um conflito de interesse para eles se adequarem a essas ferramentas mais agênticas de busca, né, de formas que seria um pouco mais aberto mesmo. O que eu acho muito interessante em toda essa discussão é que a gente vê várias mudanças aí de paradigmas de como a gente vai executar coisas no dia a dia e como iremos interagir com sites, com mecanismos de busca, né, no geral com compras online, né? Acho que tudo isso, todas essas inovações que a gente foi vendo nesses últimos tempos, refletem nisso, né? Numa mudança de como nós, usuários, interagimos aí com as ferramentas dos sites, né, disponíveis na web. Um outro tema que eu acho que é legal da gente trazer aqui é a parte de segurança. Porque, querendo ou não, gente, o Google já é bastante consolidado, né? Uma big tech, né? Uma empresa bem conceituada, né? Que, enfim, já fidelizou muitos usuários e que tem dados, né, desses usuários, né? E que, enfim, como, né, tratar essa questão de segurança para a Perplexity. Eu baixei o Perplexity aqui e a primeira coisa que ele me pede, de fato, né, é para importar os meus dados do Google. Pô, mas e aí? Né, uma coisa é eu compartilhar os meus dados com o Google, que já tem acesso a tudo, já tem, enfim, né, meus Google Home, já sabe de tudo de mim, né, já estão ali, já conhecem tudo sobre mim. Outra coisa é eu compartilhar com a Perplexity, uma ferramenta aí que tá, né, como eu falei, nessa escalada. Será que é confiável? Será que não é? Sobre isso, eu estava vendo as notícias e o Brave postou um relatório sobre uma falha muito grave que foi encontrada no navegador, no Comet. E eles descobriram um possível ataque de prompt injection, em que você tem o seu conteúdo do seu site e aí você coloca um prompt malicioso ali dentro, que o usuário que está acessando o site não vai ver, mas que a IA, o agente do navegador, ele vai conseguir interpretar e muitas vezes acionar alguma coisa, né? E aí, nesse exemplo especificamente, esse comando fez a IA conseguir acessar outros sites do usuário, por exemplo, bancos, e-mails, roubar senhas e mandar isso, né, para outros lugares. E pior, né, foi descoberto que o agente de IA conseguiria ter acesso a todos os seus dados, né, de navegação ali, todas as suas sessões autenticadas, e que isso poderia vazar a partir desse prompt injection. Então, assim, é muito preocupante. Aí eles reportaram, o Brave reportou essa falha para a Perplexity, eles corrigiram, mas que eles até colocaram aqui no relatório que não foi resolvido totalmente o problema. Isso foi 20 de agosto.
Então, assim, bem preocupante. A gente tinha falado daquele prompt injection do Copilot da Microsoft 365, né, do Office 365, e é bem similar. A diferença é que não tá só no seu ecossistema Office, né, é em tudo da sua vida praticamente, né, então... É uma loucura, né? E é isso que eu Reflexão falei, aí. assim, porque para mim, a ferramenta, para ela ganhar toda essa confiança da comunidade, né, ela tem aí que ir se provando ao longo do tempo. E de início, o browser principal deles, né, que eles estão lançando aí com mais voracidade, ter sofrido um ataque de segurança, eu vi aqui, né, uma análise da LayerX, que fala que o Comet é descrito como até 85% mais vulnerável a ataques web e phishing do que o Chrome tradicional. Ou seja, esse tipo de notícia para eles é uma merda, né? Assim, é muito Acende um difícil. alerta, né? Acende um alerta muito grande mesmo, assim, de como, né, que eles vão lidar com isso, com essa parte de segurança, né, para realmente se tornarem uma ferramenta mais segura mesmo para os usuários quererem compartilhar. Inclusive, eu estava vendo um vídeo, olha que doideira, né? Eu estava vendo um vídeo sobre o Perplexity que fala desses vários agentes aí. Pelas coisas que eu fui vendo, ele consegue de fato interagir no site. Imagina, né, que eu quero comparar a experiência de colocar uma mercadoria no carrinho de vários concorrentes diferentes. Ele consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então ele consegue interagir com o site de forma agente, ele consegue, imagina assim, que eu quero buscar no LinkedIn pessoas com perfil específico, ele consegue interagir com o LinkedIn, achar essas pessoas. Então ele realmente está se propondo a ser um navegador agêntico, né? E aí, nesse mesmo vídeo, que essa pessoa fala dessas 1000 vantagens, ela termina o vídeo falando assim: eu não recomendo que você utilize a sua conta do Google no Perplexity nesse momento. Crie uma conta totalmente separada que não tenha os seus dados para acessar o Perplexity. Aí eu fiquei assim, Aí é uai, foda. aí é foda, né? Aí assim, aí é foda. Vendo esse relato do Brave, por exemplo, eu não me arriscaria, mesmo o Brave sendo um competidor. Então ele pode ter um viés, né, em lançar esse tipo de coisa, mas você está citando outras fontes também, então é algo que eu ficaria com muito medo. Eu já tô aqui com uns 10 pés atrás de colocar a minha conta do Google vinculada à Perplexity, né? O fato é, as características agênticas do navegador, muito legal, mas essa falha de segurança aí nos deixa todos com o pé atrás. Mas eu acho que qualquer hora, assim, o Google já tem aí o modo AI, né? Uma coisa assim que eu imagino que eles também vão para um caminho semelhante, né? O ChatGPT também, já com esses negócios de compra no aplicativo do ChatGPT. Enfim, eu acho que tudo, no final das contas, vai encaminhar para essa navegação mais agêntica mesmo, que a Perplexity está querendo liderar. E talvez seja esse mais um motivo que eles estão se alavancando para fazer uma proposta pro Chrome, né? Que seria algo assim, pô, tenho que responder rápido ao mercado, o mercado já viu que as ideias, as minhas funcionalidades na parte agêntica, mas eu ainda não tenho um navegador seguro, um navegador confiável. Então, vamos talvez unir ali o melhor dos dois mundos, do que eu ter todo esse trabalho, ter que construir toda essa marca aqui com os usuários, né? Acho que é isso, pessoal. Perplexity é muito bom, mas temos muitas ressalvas aqui colocadas no final. Sugiro que testem, porque assim é bem impressionante, mas com esses cuidados aí que a Fernandinha colocou, até a gente ter uma garantia melhor de segurança. E quem for testando, né, quiser mandar mensagem pra gente, né, compartilhar suas experiências lá no Spotify, nas nossas redes, fiquem à vontade. A gente gosta muito de ouvir as experiências dos nossos ouvintes. E é isso aí. Fechou. Muito obrigado, até a próxima. pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.